Cumprimentos amados com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa quinta lição bíblica da faixa etária de juvenis, onde estaremos estudando hoje sobre o amor ao próximo. Estamos estudando nosso quarto trimestre, tendo como tema geral da lição Andando em Amor. E hoje vamos ver o segundo e grande mandamento ensinado por Jesus no seu Evangelho. João 15, verso 17 diz: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Nós temos aqui uma leitura bíblica em classe, que está em 1 João capítulo 3, versículo 11 ao versículo de número 24. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo a seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que agradava à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Os objetivos da lição de hoje são os seguintes. Primeiro, expor o segundo mandamento e a importância do amor ao próximo. Falar sobre a importância da empatia e do altruísmo e explicar as diferentes formas de amar. O maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Após esse, o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Dessas duas ordenanças dependem toda a lei e os profetas, conforme Mateus 22, versos 36 ao 40. E a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas, capítulo 5, verso de número 14. Nosso primeiro tópico: o segundo maior mandamento. Amar ao próximo como a ti mesmo implica reconhecer o valor do seu semelhante em Deus. É entender que, assim como você, os outros também possuem dignidade, sentimentos, história de vida, necessidades e outras coisas mais. Amar resume-se em dedicar ao próximo o mesmo zelo e afeição que você oferta a si mesmo, e não querer que o próximo sofra o que você também não quer sofrer. Esta é a regra de ouro, da qual fala Mateus capítulo 7 e versículo de número 12. Tudo quanto vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Mas quem é o meu próximo? Esta foi a pergunta de um certo doutor da lei ao mestre Jesus. Ele disse: quem é o meu próximo? Para responder a esta pergunta, Jesus ensinou uma parábola em Lucas 10, versículo 25 ao 37.
Neste ensinamento, vemos que o sacerdote e o levita, ambos conhecedores da lei, agiram com indiferença ao sofrimento alheio. Aqui está a parábola do bom samaritano. Contudo, o samaritano, com amor e compaixão, como aparece nos versos 33 ao 35, socorreu o viajante ferido. Aqui Jesus nos ensina que o próximo é todo ser humano carente de ajuda e nós devemos agir como o homem da parábola do bom samaritano que estendeu a mão para ajudar. E isso independentemente de qualquer tipo de preconceito, seja ele cultural, religioso e social. Na época, os samaritanos não se davam com os judeus e os judeus não se davam com os samaritanos. Mas mesmo assim, na hora em que este samaritano viu o seu próximo necessitando de ajuda, deixou as situações que os separavam de lado e correu para o socorrer. O amor verdadeiro transpõe as barreiras. É isso que devemos viver no dia a dia, transpondo barreiras e deixando o amor prevalecer sobre qualquer preconceito. Tópico de número 2. A importância de amar ao próximo. Quem não ama não é de Deus. É isto que a palavra do Senhor nos ensina. Jesus falou que seremos seus amigos se fizermos o que ele manda. E o seu mandamento é que amemos uns aos outros. Isso a gente encontra em João, capítulo 15, versículo de número 13 ao verso 17. Eu quero ler esta palavra, João 15, verso de número 13 ao versículo de número 17. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Versículo 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Isso mostra que, se não amarmos os nossos semelhantes, automaticamente nos constituímos inimigos de Deus. Pois quem não ama o seu próximo não conhece, ama e muito menos é de Deus. É isso que a gente encontra em 1 João, capítulo de número 3 e versículo de número 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Observe que uma palavra pesada, Jesus é a verdade, ele não teme falar a verdade. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Consequentemente, o que resta, né? Então, para sermos de Deus, precisamos amar. Verso 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Somos todos especiais, haja visto que fomos feitos em imagem e semelhança do nosso Criador. Desta forma, quando mostramos indiferença, ódio, ressentimento contra alguém, Deus não é amado, pois se não amamos a sua obra-prima, que foi feita a sua própria imagem, certamente tampouco o amamos. Né? Isso é muito sério. Não dá para dizer eu amo a Deus e aborreço o meu irmão e aborreço o meu próximo. É incompatível com a primeira expressão, eu amo a Deus. Ele nos amou mesmo sendo nós inimigos seus. O padrão do amor de Deus deve ser o nosso alvo. Nosso alvo a alcançar. Nós observamos nas lições anteriores o texto falando sobre
o amor ágape, que é o amor incondicional, que deve ser direcionado a todas as pessoas. O nosso amor não deve fazer acepção de pessoas. Se, porém, o próximo lhe aborrecer, não retribua da mesma forma. Romanos 12, 21 fala a respeito. Não devemos pagar mal por mal, mas pagar o mal com o bem, conforme aprendemos da boca de Jesus aqui no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 6, do 27 ao 29. Pois esse é o dever cristão. Assim como Jesus nos amou sendo nós inimigos de Deus e transgressores, devemos também amar a todas as pessoas, sejam amigas, sejam inimigas. João 13, verso 34 e 35. Terceiro tópico. Amar é ser empático e altruísta. O que é empatia? A empatia é a atitude de se colocar no lugar do outro, para tentar perceber os sentimentos e emoções alheios com o intuito de entender o contexto vivenciado por ele. Quem é empático consegue sentir a dor do seu semelhante como se fosse sua. A empatia foi exercida frequentemente por Jesus. Essa era uma constante na vida dele. Veja, por exemplo, o que está escrito em Mateus, capítulo de número 9, verso 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Para desenvolver a empatia, é necessário considerar as seguintes perguntas: como o outro pensa e sente? Como ele ouve e vê? Quais são os seus medos? Quais são as suas necessidades? Qual é a sua história? Com isso, mudaremos nossa visão em relação ao outro, passando a enxergá-los na intimidade, como indivíduos reais que são, assim como nós, repleto de dificuldades, medos, defeitos, mas também qualidades. Agora vamos ver altruísmo. Altruísmo é o oposto do egoísmo. Ser altruísta é adaptar-se às necessidades dos outros. Na passagem de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19 e 20, Paulo diz que se fez servo de todos, ajustando-se a cada povo, a fim de ganhar as pessoas para Cristo. Ter essa flexibilidade faz-nos sensíveis para entender as necessidades dos outros e procurar satisfazê-las. Esta atitude de amor ao próximo não visa nenhum retorno em benefício próprio, ou seja, você vive em prol do bem do seu próximo. Vamos ver o exemplo de José versus Jonas. Como visto, a empatia é a atitude de compreender o outro e com isso surge o ato de ajudar o próximo nas suas necessidades, exercendo o altruísmo. Na Bíblia encontramos dois personagens conhecidos que exemplificam a presença e a ausência dessas atitudes. José teve empatia por dois presos ao enxergar a angústia deles e, em um ato de altruísmo, interpretou seus sonhos que tanto os perturbavam. Por outro lado, Jonas, ao se recusar pregar em Nínive, evidenciou sua falta de empatia e altruísmo. Depois de haver pregado aquele povo, aborreceu-se pelo fato de os ninivitas arrependerem-se de seus pecados, alcançando desta forma a misericórdia de Deus. Jonas se recusa a pregar em Nínive porque sabia que Deus era rico em misericórdia e era benigno, e sabia que se o povo se arrependesse, o Senhor suspenderia o castigo. Então faltava na vida do Jonas essas qualidades, o amor ao próximo. Tópico de número 4, exercendo o hábito de amar. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde, conforme diz Provérbios 12, versículo 18. Muitas vezes as palavras doem mais que um golpe no estômago. Com as nossas palavras podemos destruir ou edificar alguém.
Daí a necessidade de pedirmos para que o Espírito Santo possa nos ajudar a dominar a nossa língua, pois senão a gente pode estar destruindo muitas pessoas. Evitemos, portanto, machucar, criticar ou maldizer aos nossos semelhantes. Que os nossos lábios sejam usados para abençoar, curar, edificar e anunciar o amor de Deus. Foi isso que Jesus ensinou. Nos chamou para abençoar e não para amaldiçoar ou maldizer. Amar com condutas. Além das palavras, é preciso que o amor seja posto em prática. Ser bênção na vida dos outros inclui ação, proatividade, ajudar com aquilo que possuímos, sejam habilidades pessoais, sejam bens materiais, enfim. Devemos assim amar as pessoas e usar as coisas e não como muitas pessoas fazem. Usam as pessoas e amam as coisas. Devemos amar as pessoas e usar as coisas. Deus nos abençoará abundantemente quando compartilharmos o amor traduzido em condutas objetivas, como está escrito no Salmo 112, verso 9. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. Amar com os sentimentos. A mente é a sede das nossas emoções e dos nossos comportamentos, sendo o nosso campo de batalha mais decisivo. Por isso mesmo é que o diabo procura plantar maus pensamentos em nós. Muitas vezes surgem sentimentos ruins por outras pessoas, os quais, se florescerem, refletirão em nossas ações. Ou seja, ações más contra outras pessoas são resultado de pensamentos maus plantados pelo adversário em nossa mente, levando-nos a pecar, porque más ações contra o próximo certamente nos levam a pecar. Por isso é indispensável monitorar e ajustar nossos pensamentos à palavra de Deus, para que assim possamos exercer o amor cristão. Jesus ensinou, Lucas 11:4, perdoe a quem lhe ofende. Mateus 5:44, ore pelos seus inimigos. Jesus nos leva ao nível mais alto do amor cristão, a capacidade de não guardar mágoas ou ressentimentos, mas de entregar tudo a Deus, que é justo, perfeito e glorioso. Concluímos dizendo que após a queda da humanidade no Jardim do Éden, passamos a possuir uma natureza egoísta e perversa. Por isso, o mandamento de amar o próximo é uma das tarefas mais difíceis para algumas pessoas, por causa da natureza egoísta e perversa que herdamos de Adão. Nos achamos no direito de guardar todo sentimento ruim dentro de nós acerca do nosso próximo. Porém, Jesus veio para quebrar isso, para destruir esta natureza contrária e estabelecer um novo princípio de vida baseado no amor. Em Cristo, porém, tudo podemos fazer. Portanto, devemos pedir ao Espírito Santo que plante em nossos corações o amor incondicional aos seus semelhantes, em especial aqueles que nos aborrecem, e assim seremos filhos do nosso Pai que habita nos céus.